que está errado? E a filha: mãe, as músicas do mundo, mãe, que a gente ouve, as músicas, mãe, o forró, isso não sei o que, tal. O Espírito falou que ele volta por causa disso. E a mulher já começou a chorar. Falei: mas tem mais coisa. E a filha: mãe, as novelas, mãe, Pantanal, as novelas que a gente assiste aí, mãe, o Espírito falou que volta por causa disso. Eu falei: tem mais uma coisa. E a mulher já estava tremendo, chorando: mãe, o primo, mãe, que a senhora dá em cima dele. Dá em cima no sentido, né, de paquerar, não é? O primo que a senhora paquera, que a senhora quer ele e tal. E a mulher: o que eu faço, pastor? O que eu faço? Pede perdão, renuncia em nome de Jesus e tal. E ela começou a pedir perdão, renunciar aquilo tudo lá. Eu renuncio, eu desligo em nome de Jesus, Deus, tal. Falei: amém. Agora deixa eu orar para sair da tua vida completamente. Terminou. E o Espírito estava no braço. Em nome de Jesus, o Espírito aí manifestou de novo. E aí ele já falou: deixa eu ir embora, porque aqui não tem mais nada que me pertence. Amém, amados? Aí eu ordenei que ele tirasse toda a enfermidade, tirasse todo o mal e soltasse a vida dela. E ele saiu e não voltou. Não voltou. Glória a Deus. Amém, amados? Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Agora eu fiquei sabendo que ela casou, está feliz, está na igreja. Então quer dizer, depois daquela libertação veio as bênçãos na vida dela. Então os ouvidos, eu estou falando aí, os olhos, tudo isso você tem na apostila. Tudo aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, professores, amigos, televisão, internet, livros que lemos, tantos livros de feitiçaria, bruxaria, temos que renunciar a esses livros que lemos. A leitura de um livro espírita já é uma iniciação para a bruxaria. Então a pessoa tem que renunciar. Muitas pessoas ficam presas em jogos, games de violência, de bruxaria, RPG e outros. Tem que renunciar e parar de jogar, claro. Amém, amados? Filmes de terror e horror, depois não sabe por que tem pesadelo. Só vê filme de morte. Vai sonhar com o quê? Com anjo? A pessoa só vê sangue voando para todo lado. Depois vem pedir oração: pastor, ora por mim que eu estou com medo de noite, estou tendo pesadelo. Então tem que renunciar e tem que mudar a sua atitude naquilo que você está vendo, para que os espíritos não tenham direito de amarrar a tua vida, a tua mente. Espíritos entram pelos olhos. Diga para o seu irmão: espíritos entram pelos olhos. É a candeia do corpo. Então nós temos que vigiar e ao mesmo tempo nós temos que renunciar àquilo que ouvimos e àquilo que nós vemos. Porque Satanás trabalhou exatamente isso em Eva. Está aqui em Gênesis, capítulo 3, no versículo 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Então, Satanás prendeu, porque ele chegou e falou, e ela ouviu, e estava ali diante dos seus olhos a árvore, e aí veio a prisão nos seus olhos. A outra prisão também é no nariz, ou no cheiro. Espíritos malignos entram pelo nariz, através de muitas coisas, baforadas de cigarro, charuto, bebida, drogas,
eles entram pelo nariz e causam aprisionamento nos vícios, causam aprisionamento também em enfermidades, renite, labirintite, tudo quanto é it, que dá, sinusite, muitas vezes são espíritos que causam, e eles causam enfermidades também no pulmão, porque entraram pelo nariz, infecções pulmonares, eles entraram pelo nariz, pelo cheiro, e a dependência, preste bem atenção, e você pode anotar aí, demônios são vermes espirituais. O que o verme ele faz para viver ou para crescer? Ele se alimenta, não é isso? Um verme se alimenta. Os demônios se alimentam dos pecados para sobreviver ou para se manter na vida de uma pessoa. Está entendendo isso? Eles se alimentam dos pecados, por isso que se o espírito maligno causa impureza, perversão sexual, ele tem que se alimentar da pornografia, ele tem que se alimentar daquilo que é impuro. Se o problema é exatamente impurezas na mente, através de pensamentos de morte, suicídio, eles têm que ouvir músicas satânicas, músicas do mundo, para se alimentar. E o nariz são cheiro de incenso, de droga, de cigarro, de bebida, de sexo ilícito também, o cheiro, o sexo. Espíritos se alimentam disso. Você já viu aquela pessoa que bebe e não fica bêbado? Já viram isso? É o espírito que está bebendo. Pessoa que fuma até os 70 anos e não morre por causa do cigarro. Quem fumou? O espírito. Mas ele vai matar a outra geração com 30 anos, com doenças pulmonares. Então, os demônios, eles se alimentam de vícios. O ano passado fui fazer libertação com um rapaz que ele era um pai de santo nos Estados Unidos. E na hora da libertação, o Espírito disse assim: eu só falo o nome se você me der uma cerveja. Que era o espírito do vício. É um tal de Zé Pilintra, ou Zé Pilantra. E nós falamos aqui, não tem negociação. Você vai sair na autoridade do nome de Jesus. Esse rapaz se converteu. E hoje está uma bênção. Ele não podia ter filhos. O demônio disse: ele nunca vai ter filhos. Há um mês atrás ele foi na nossa igreja com um bebê no colo. Claro, a mulher que teve filho, né? Mas foi lá para dar testemunho. Porque a mulher dele perdia todos os filhos. E no dia da libertação o Espírito disse: eu não deixo ter. E ele sentia gosto de sangue na boca, porque o demônio se alimentava do sangue das crianças. Mas nós quebramos a maldição e o filho veio. Então, os demônios se alimentam. Por isso tem que quebrar o vínculo, para que solte a vida da pessoa. Já expulsamos demônio de bêbado, que quando saiu até o cheiro da bebida. Até o cheiro, o rapaz ficou são na hora. Então, quer dizer, eles entram por esses lugares. Nós temos que renunciar, e nós vamos renunciar hoje, se nós recebemos isso pelo nariz, amém, amados? Vamos renunciar a tudo isso, que pode ter entrado por ali, e Eva, por estar ali, ouvindo, vendo e cheirando aquela fruta, a sedução, porque a sedução é como uma corrente, e quando ela pega a pessoa, não é fácil de se soltar. Por isso a importância de se vigiar, para que não seja pego na sedução. Amém, amados? Agora preste bem atenção, a outra área
que é exatamente os pés, tocar, mãos, pés e o comer, é o tato, e podemos incluir também a vida sexual, o corpo em geral. Então o toque, o ato de comer, cheirar, pisar, pegar, é a consumação do pecado. Segundo Timóteo 2,26, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Tudo aquilo que nós comemos como comida sacrificada e bebidas, nós temos que renunciar. Tudo aquilo que nós tocamos com as nossas mãos, nos nossos ídolos, nos ídolos passados que nós tivemos, na feitiçaria, sexo ilícito, temos que renunciar, porque as nossas mãos representam as nossas obras. E Deus fala: levante as suas mãos limpas e um coração puro. Pessoas que já tocaram em armas de fogo, em violência, têm que renunciar. Amém, amados? Pessoas que já fizeram artes marciais, têm que renunciar, porque espírito de violência entra. Tem que renunciar. Ao ano passado, fazendo libertação também, eu falei sobre essa questão dos pais quando começam a bater nos filhos e perdem a consciência. Já viu isso? Os pais começam a corrigir os filhos e de repente começa a bater e perde a consciência. Bate, chuta e pisa e xinga e fala. E se alguém não entra no meio, mata. Perde a consciência. É um espírito de violência. Normalmente quem apanhou muito na infância, injustamente, pode ter entrado o espírito ali de violência. E aí quando vai corrigir o filho, que merecia até, afinal de contas fez mais uma arte, mas ele não fica apenas numa correção, bate, esmurra. A mãe, quando é mulher, bate, esmurra, xinga. E eu falei sobre isso aí, e aí fomos fazer libertação na igreja. 2 mulheres veio e falaram: pastor, eu acho que é isso que acontece comigo. Começa a bater e perco a consciência. Alguém tem que entrar no meio. Eu falei: então vamos orar pela tua libertação. E começamos a fazer oração de libertação. E o Espírito manifestou. Sabe como que ele manifestou? Ele começou a xingar. E como se a criança estivesse ali, ele batia assim: desgraçado, vai morrer. E batia assim, e gritava. Era a manifestação dele. Você está entendendo isso? Então nós temos que renunciar, porque as mãos, o corpo, representa muita coisa. Paulo diz: se desprenda dos laços do diabo. E essa palavra ele estava dirigindo para a igreja. Amém, amados? Estava se dirigindo à igreja. Então, são áreas em que os demônios entram e causam domínio, enfermidades, dores, e a pessoa fica debaixo de um jugo que precisa ser quebrado. Maldições e pactos só podem ser quebrados quando são confessados, renunciados, e quando uma autoridade espiritual ministra libertação. Amém, amados? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que chega para mim e fala assim: pastor, eu fiz muita coisa, mas tudo lá no passado, antes da minha conversão, eu já envolvi com essas coisas, já pedi perdão a Deus, mas a pessoa não renunciou específico. Então, por não ter renunciado, a maldição ainda está de pé, ainda está ali. O pecado foi perdoado, inquestionável, que a pessoa se arrependeu, pediu perdão a Deus. Amém, amados? Mas se não renuncia, o negócio fica no mundo espiritual. É como se fosse um peso, e quando tem uma brecha, ele cai. Eu aprendi isso na prática, através da libertação. Uma vez fazendo libertação em Poços de Caldas,
uma igreja grande como essa, e aí eu atendi uma mulher na frente, ela magrinha e cheia de enfermidades, e ela chegou e falou: pastor, eu estou vindo aqui, porque se Deus não fizer alguma coisa, eu vou tirar minha vida. Meu filho está nas drogas, a minha filha está envolvida com prostituição, saiu de casa, não tenho marido, então minha vida não tem sentido. O espírito de morte estava ali. Falei: olha, vamos orar pela tua libertação, vamos crer que Deus pode começar a mudar a tua vida. E ela aceitou a oração, e comecei a fazer a oração de libertação. Em nome de Jesus, todo espírito que está amarrando a vida dela, que está fazendo isso e tal, manifesta. Qual o teu nome? Era lá um Exu Caveira e mais um tanto de espíritos. Eles sempre andam em bandos, nunca estão sozinhos. Quando manifesta uma pombagira, pode ter certeza que tem mais Exus em volta. E a pombagira dá muito trabalho, porque ela vem em bando. Você sabe o que significa pombagira? Pomba louca. Por isso que ela vem como se fosse doida. A chefe das pombagiras é Maria Padilha, e acima da Maria Padilha é Iemanjá, certo? E aí começamos a confrontar ali para fazer a libertação dela. E o espírito maligno, quando eu perguntei: quem é que te mandou na vida dela? Aí ele disse assim: quem mandou está aqui na igreja. Eu tinha perguntado quanto tempo estava na vida dela, e o demônio falou assim: há 20 anos, há 20 luas, que representa 20 anos. Aí ele falou assim: quem fez trabalho, quem mandou está aqui na igreja. Aí eu pensei: será que tem algum pai de santo escondido aqui? Um satanista? Pensei, né? E eu comecei a apertar para falar. Você imagina uma igreja de quase 2.000 pessoas, apóstolo Edilson. Ele falou o nome. Quem fez trabalho foi José Benedito. Agora, quantos José Benedito tem na igreja? Em Minas Gerais. Então eu comecei a apertar para saber quem era. E foi afunilando. Que o José Benedito era um diácono. Bom, já diminuiu então. Tinha uns 200 diáconos. Mas mesmo assim tinha muito José Benedito nos 200. Quem é a pessoa? Aí ele falou: é um dos intercessores. Aí era um dos nossos intercessores. Aí eu falei: José Benedito, eu pego ele. Pensei. Falei: você fica aqui amarrado em nome de Jesus, você não sai daqui. Amarrei o espírito e falei para os diáconos: ninguém põe a mão, porque tem gente que não pode ver um demônio que já vai pôr a mão, né? Sai, põe a mão não. Aí deixou lá, e saí pela igreja, fui lá atrás, e naquele dia o irmão José Benito estava ali, irmão baixinho e tal, ele não tinha ainda casado, há talvez uns 40 anos mais ou menos, já estava no Salmo 40, esperei que passasse no Senhor. Quando passa nos 40, a pessoa já entra num outro salmo: socorre-me, Senhor, apressa-te, Senhor, em me atender. Olho para os varões, de onde virá o meu socorro? Até distorce os versículos, né? Não é verdade? É. E aí aqueles que já estão naquela fase assim: o que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Glória a Deus. De maneira nenhuma vou rejeitar. O que o Senhor colocar nas minhas mãos, não vou rejeitar. Amém? Bom, aí fui lá no irmão José Benedito. E aí, irmão Zé, tudo bem? Oh, tudo bem, pastor. Está precisando de alguma coisa? Eu estou precisando falar com você. Irmão Zé, você já mexeu com o espiritismo? Você já foi espírita, alguma coisa assim e tal? Não, pastor, Deus me livre, cruz credo. Mineiro, né? Não, Deus me livre.
Irmão Zé, mas você nunca foi lá atrás, no passado seu lá, não sei, algum envolvimento lá? Não, pastor, Deus me livre. Não, irmão Zé, você nunca se interessou por alguém que você talvez foi pedir para alguém fazer? Aí ele, pastor, o senhor falando aí, eu estou lembrando de um caso. Eu morava lá na roça, lá naquelas fazendas lá e tal, e eu ia num forró lá, um rastapé. E aí um dia eu comecei a gostar de uma moça, e eu comecei a dar em cima dela e tal, querer namorar com ela, e ela nem deu bola. Alguém chegou e falou assim: ô Zé, por que você não vai lá no Tonhão lá? O Tonhão faz os negócios lá, os trabalhos lá, e ó, a mulher cai aos teus pés. Eu falei: irmão Zé, você fez? Pastor, eu fiz. Eu fui lá morrendo de medo daqueles trem, né? Aqueles trem lá, Deus me livre. Mas eu peguei o nome dela, aquele negócio tudo, e fui na encruzilhada e joguei tudo lá. E falei o que ele mandou eu falar. Sabe qual que é a frase? Que ela vai ser minha, ou então não vai ser de ninguém. Falei: você fez, irmão Zé? Pastor, eu fiz. Morrendo de medo. O senhor falou, eu tinha esquecido disso. Faz tanto tempo, acho que foi 20 anos atrás. 20 anos. Falei: e aí, irmão Zé? Então eu joguei lá aqueles negócios. Falei: e ela gostou de você? Não, pastor, depois eu mudei de fazenda, fui capinar em outra roça, e esqueci dela. Falei: irmão Zé, vem cá. Aí trouxe ele assim, pelo canto da igreja, num lugar. Ela estava aqui ainda na frente, a cabeça baixa. Aí cheguei e falei: irmão Zé, olha lá. Ele é: pastor, ela. Mas tá feia, hein? Que é aquilo? 20 anos, endemoniada, você quer o quê? Achando que ia ver aquela, não é? Aquela loirinha, não é? Não tinha jeito, né? Não tem como. Ele é: pastor, o que está acontecendo?